Por falar em Marco Saravalli, ele já está aqui do meu lado. Queria começar já um bom dia para você, Marco. Tava com saudade, você me abandonou ontem. O pessoal falou que você foi lá para a posse do Biden, nem me levou na mala, viu? A gente ontem teve uma agenda bem lotada, né? Para acompanhar a posse do Biden. Mas muito bom dia, Paula, bom dia a todos. Hoje a gente está aqui de volta, né? A gente tem muita informação, mas a gente estava ontem num evento fechado, num evento privado, conversando com empresas, com analistas, estrategistas, foi bem legal e a gente vai passar isso um pouco ao longo do dia. Mas o resumo da história, assim, que acho que o consenso, né, dos analistas, das empresas, realmente que a gente tem um bom ano de 2021, de uma forma geral. Um ano de recuperação, ano de crescimento. Tá certo que, assim, que muita gente que a gente conversou, muita empresa fez a lição de casa, né, se adaptou e agora os resultados começam a aparecer de forma mais forte, né? Mas o recado é esse, talvez não para essa quarta-feira e quinta-feira também, porque lembrando que ontem, né, a Bolsa, até é uma preocupação que eu tenho, não sei se vocês lembram, em 2020, a nossa Bolsa se descolou bastante das bolsas mundiais, né? Se pegar em dólar, pior ainda, né, o nosso desempenho. E a gente já começa a ver alguns dias aqui no Brasil a nossa Bolsa se descolando um pouco, então tem essa preocupação, né? Tem o lado bom, que mostra que a gente ainda está atrasado, tem potencial para se valorizar, o lado ruim, que dias como ontem mostram que, principalmente por efeitos nossos, a gente acaba se descolando no desempenho, principalmente das bolsas americanas, né? Vamos entender melhor aí com os nossos economistas, os nossos analistas que vão estar por aqui hoje, né? Inclusive até tem uma pergunta para você em relação a isso, viu, Marco? Exatamente para a gente entender um pouquinho melhor esse descolamento do Brasil lá com as bolsas no exterior, mas são 10h03. Vamos primeiro com a Débora, ela já atualiza o Ibovespa agora para a gente e a gente continua aqui nesse assunto. Débora, 10h03, atualiza aí para a gente como que nós estamos, como abriu o Ibovespa agora. Abrimos e agora com uma leve alta, tá, Paula? Sobe 0,08% nesse momento, aos 119.741 pontos. Os papéis em negociação, a gente já tem agora aqui EDUC, que está subindo 1,93%, B3 está subindo em seguida 1%, Carrefour em seguida 0,97%. Por enquanto, dos papéis em baixa, a gente tem Petrobras 0,49%, a gente agora 0,59% de queda do PT3, Cirela está caindo 0,28%, Klabin está caindo 0,24%. O dólar continua caindo, 0,53% agora e está cotado a 5,26, Paula. Tá certo, Débora, obrigada. Ô Marco, depois eu quero que você dê um spoiler ali pra gente de tudo que você ouviu ontem nesse evento aí, esse evento private da Sara Invest. A gente também tá curioso para saber exatamente o que foi falado ali ontem. Mas antes eu queria te falar, entrando já nesse tema aí que a gente estava falando, antes que você me escapa, viu? Porque eu sei que você é liso, às vezes você me escapa ali, você joga sempre pros entrevistados. Então, antes de eu chamar o entrevistado, eu já vou te fazer essa pergunta. A gente estava realmente falando sobre essa questão, tivemos a posse do Biden ontem, um foco muito dos investidores ligados agora nesse pacote de estímulos americanos. A gente viu, né, que as bolsas reagiram muito bem lá fora, mas por que exatamente então o Ibovespa não está acompanhando esse bom humor externo? Você acha que está mais ligado à falta do planejamento em relação à nossa vacina, os insumos, essa falta aí de um planejamento, de um calendário, ou ainda nós estamos muito preocupados em relação ao risco fiscal, a questão da prorrogação do auxílio emergencial? Acho que o grande assunto ontem que a gente discutiu ao longo do dia, principalmente ali no nosso último painel ali do evento private, foi muito mais esses dois pontos que você falou do que os primeiros, né? Então, muito mais em relação à possibilidade de extensão do auxílio emergencial, preocupação com o teto de gastos. A gente tem eleições no Congresso, né, na Câmara principalmente, que não tem uma definição. Na verdade, não tem definição dos nomes, não tem definição do que esses nomes também vão trazer em relação a impactos na política fiscal. Então, tem uma preocupação muito grande em relação ao teto de gastos, em relação ao fiscal, né? Hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre Copom, né? O mercado é bastante cético em relação ao comportamento do Copom, né? Ou seja, falando que o Copom deveria já começar, talvez, a acelerar o aumento da taxa de juros um pouco mais cedo, enfim, um pouco de crítica. E tem realmente também essa desorganização na vacina que acaba se traduzindo também em mais incertezas para a nossa economia por aqui, né? Então, é uma soma de fatores, né? A gente vê não só as grandes economias, Estados Unidos, se organizando mais, mas a gente vê também alguns países emergentes com maior potencial, talvez, de crescimento no curto prazo. Até um ponto que eu levantei ontem, que se fala a memória, acho que foi o BNP Paribas, que fez uma atualização da projeção da economia brasileira para esse ano de 2021, já reduzindo a expectativa de crescimento. Então tem uma preocupação muito grande, que eu sempre falo assim, não sei se vocês lembram, quando o Brasil saiu da recessão,
o Brasil ia crescer 4%, 5%, aí passou um mês e ia crescer 3%, depois passaram 6 meses e ia crescer 2% e acabou crescendo 1%, né? E foram vários anos crescendo muito pouco, né? 2020 a gente tem que isolar um pouco da conta. Então essa preocupação, né? A gente começar a revisar nossas expectativas um pouco para baixo. Então talvez a Bolsa esteja sofrendo um pouco dessa ansiedade, dessas expectativas ainda possivelmente sendo revistas. Mas o lado bom da história é que as empresas estão fazendo bom trabalho. Lá fora, a temporada de balanço já começou forte, está vindo bem, e a gente vai começar aqui daqui a pouquinho, começar a ver os nossos números do fechamento de 2020, né?